E o lance da pirâmide aí? Temos Pô, muita loucura, imagens, né? e imagens. Tem imagem aí. Porque era uma teoria antiga, né? Que existiam estruturas assim Desde como... o Tesla, cara. Hã? Nikola Tesla tinha essa teoria. Porque a gente vê teoria do... Eu dei um print Cadê? na tela da apresentação pra galera ver que os próprios cientistas, aquele ali é o Corrado Malanga, os próprios cientistas estavam apresentando, tá? Porque senão o cara vai falar, não, isso aí foi a galera da internet que usou. Eu coloquei assim pra mostrar que são eles mesmos. Por que eu coloquei esse print específico? Porque meu amigo Sacani, que veio esse dia, aqui, ele falou, pô, o Daniel falou que... Não sei se foi aqui. Foi aqui. Que ele falou, o Daniel falou que são 2 quilômetros, pô, são 2.000 pés. Só que só nessa parte ali, você vê que ele tá falando de 1.200 metros na legenda. Metros mesmo, 1.200 metros. 1,2 km Sim. metros. Entendeu? Então, e ele diz que vai mais, tá? Então, só pra mostrar pra galera. Eu assisti às 3h50 da apresentação deles pra 900 pessoas lá. Mas vamos lá. Tá na internet. Existem várias teorias desses Estruturas monumentos, estruturas antigas. Cidades. Ou até da Ilha de Páscoa, né? Também. Moai, né? Que tem uma parte pra baixo. Aquilo é sinistro, né? Tem teoria também do Stonehenge. De todas essas os megálitos, né? Que eles chamam. E da pirâmide eu via sobre câmaras secretas ou passagens, alguma coisa. O que agora, como que foi essa história? Agora extrapolou. Satélite? Então, eles desenvolveram uma tecnologia chamada SAR, né? Abertura sintética, radar de abertura sintética. O que é isso? É como se fosse uma tomografia do planeta Terra com um satélite que fica a 600 km de altura. Eles já tinham feito um trabalho nesse sentido, só que o primeiro trabalho que eles publicaram foi um trabalho publicado numa revista muito conceituada, que é a revista Remote Sensing, que muita gente está falando, publicaram em 2022 um trabalho numa revista que não tem revisão de pares, né? O peer review. Tem sim, só você olhar no site da revista Remote Sensing, e a revista Remote Sensing é publicada por um grupo chamado MDPI, que é um grupo de publicação muito sério. Então, em 2022, eles apresentaram o primeiro estudo com um artigo acadêmico publicado na revista Remote Sensing, com revisão de pares, usando essa tecnologia SAR, que é radar de abertura sintética. O que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram enxergar dentro das pirâmides e eles descobriram novas câmaras dentro da pirâmide que não eram conhecidas. Então foi um trabalho que teve a sua relevância acadêmica e se comprovou verdadeiro. Nesse artigo, os caras fazem todos os cálculos e a explicação de como isso foi feito, é bem técnico, né? O cara que desenvolveu esse uso, essa adaptação desse tipo de radar foi um italiano chamado Filippo Biondi, né? E ele, nessa apresentação que eu dei os prints, ele passa 1h30 explicando a tecnologia. E aí os caras falam assim, poxa, mas esse radar, ele pega no máximo 30 metros de profundidade, né? O Rodrigo Silva, meu amigo também, explicou brilhantemente. Falou, esse tipo de radar só pega 30 metros. Como é que os caras estão falando de 1.200 metros? 2.000 metros? 60, quantos metros? É isso 30 mesmo? metros. Mais ou menos. Ou 30 pés, não sei, talvez. Aí o cara explica que eles estão usando uma nova tecnologia que o Felipe Biondi está tentando patentear, que eles potencializam a força do radar usando 2 radares ao mesmo tempo e somando o sinal de um com o sinal do outro. Ele usou até uma ilustração de um cara que pega uma bola e fica batendo num lago assim, aí faz aquelas ondinhas, né? Aí ele bate 2 bolas, aí cada bola faz uma série de ondas e quando elas se conectam, aumenta a força da onda. Então ele explicou, a gente consegue enxergar mais profundamente por causa dessa técnica nova que o professor Filippo Biondi usou, né? Então, o que eles descobriram ali ou fizeram? O Sacani mesmo falou, ele mostrou algumas imagens, né? Não sei se foi exatamente aqui no Inteligência ou outro lugar, mas ele mostrou a imagem e falou assim, o que você vê aqui? Aí, não vejo nada. Ele, então, também não. Provavelmente não tem nada. Você fala, você vai fazer outra sonografia do teu filho lá, você não vê nada também. Aí depende da especialidade de quem tá olhando, né? Então, assim, é muito interessante porque nessa apresentação, que foi agora dia 15 de março, o Filippo Biondi, o que eles fizeram? Para mostrar como é que mais ou menos funciona, eles pegaram estruturas assim, tipo uma represa famosa que tem lá na Itália.
E aí eles usaram essa tecnologia, só que eles já conhecem a planta, o que tem por baixo ali no subsolo. Então eles usaram essa tecnologia e depois compararam com a planta da represa. Sim. Aí ele falou, ó, pela planta tem uma bobina aqui e tal. Então o que ele fez? Ele pegou estruturas que são conhecidas e botou lado a lado a planta da usina, por exemplo, e o que o radar viu, e ele falou, ó, isso aqui é a bobina, isso aqui é esse corredor, isso aqui é essa escada. Então é muito legal que eles pegaram 10 estruturas que existem, usaram esse sistema e treinaram como ler as imagens do radar. Não apenas eles como seres humanos treinaram, mas eles treinaram uma inteligência artificial para fazer isso. Aí o cara fala, pô, mas a inteligência artificial inventa, né? Eu falo, calma. Essa semana, final de semana, sexta-feira, não me lembro, começou a circular uma entrevista do Bill Gates falando assim, ó, daqui a 10 anos a gente não vai ter mais médico nem professor. É tudo inteligência artificial. Ou seja, uma das primeiras coisas que a inteligência artificial está substituindo é leitura de imagem de radiografia. Né? Então, assim, quando a inteligência artificial interpreta, né, saiu notícia agora hoje, 100% de diagnóstico de câncer por imagem já são de inteligência artificial. Todo mundo acha legal. Claro. Aí quando a inteligência artificial interpretando a imagem do satélite, cara, não, isso aí é palhaçada. Ela trabalha com um banco de dados infinito. Isso aí é absurdo. Porque um médico ele tem uma experiência limitada, né? Tem, o banco de dados do... Exato. Lá ele vai conseguir... Ele estuda tudo que tem no planeta, né? E vai acumulando conhecimento. Então, dessa vez, ao contrário do trabalho de 2022, eles usaram uma inteligência artificial para ler a imagem e montar uma simulação. Quer dizer que é verdade? Não, pode não ter nada embaixo da pirâmide. Eu até tenho dificuldade em acreditar que isso aí existe, mas é lógico que a gente só vai saber se você escavar ali. Né? Enquanto isso, ninguém pode bater o martelo. Em tese, o que eles descobriram? Eles descobriram que existem, segundo a interpretação dessas imagens, tem algumas adaptações ali. Olene, não sei se você consegue botar numa outra que tem já um desenho mais... Aquelas estruturas embaixo? As estruturas, os tubos ali. Então, essa é olhando de cima, né? E lembrando que tá. Volta um pouquinho, Lene. Essa olhando de cima eu não tinha visto. De cima, Isso aí foi apresentado ali, né? Tá vendo o professor ali em cima, né? O Conrado Malanga, que era professor da Universidade de Pisa, eu não sei onde é que ele tá agora. Porque a galera apresenta assim, ó, esses caras são tudo ufólogo. Não, eles podem até ser ufólogo, meu irmão, mas isso a gente não vai usar a falácia ad hominem, né? Só porque ele é ufólogo, ele não fala a verdade. Ele pode dar um espetáculo de ufologia e acertar alguma coisa, né? Então isso é olhando de cima, o que a gente está vendo ali são 8 estruturas como se fossem colunas cilíndricas, ocas, né? E eles, isso é tudo a inteligência artificial interpretando as imagens. Lembrando que a pirâmide do meio, que é a pirâmide de Khafre, né? Então o projeto é projeto Khafre, SAR e tal. Ou Khafre, né? Khafre, não confundir com Kéfera, não é? Não é projeto Kéfera. Não tem, não. É diferente. Então, eles viram que tinham umas linhas espirais, assim, circulando essas colunas. E aí, eu não vi nessa apresentação eles falando que isso ali era uma bobina. Eu só vi eles falando, pode ser umas escadas que estão descendo em espiral, como existem vários templos do mundo afora que tem isso. Até onde você foi lá na Itália? Na Itália não, foi em Portugal que você... Como é que é o nome daquele buraco lá buraco do Tatu? Que são 7 andares para baixo, né? Uma torre invertida. A torre invertida. Em Sintra. É circular assim que vai descendo? Circular. Então, os caras, eles pensaram, será que é isso? Essas colunas descem 2.000 pés, que seria 648 metros. Só que elas conectam em blocos gigantescos que estão mais abaixo, depois de 640 metros, que tem 80 metros por 80 metros. É um troço gigantesco. E aí eles pode passar, Lene, por gentileza, que aí vai dar para ver mais de lado. Então, ali, ó, tá vendo aqueles blocos ali? Então, se a pirâmide tá com linhas escuras, às vezes não dá para ver direito, né? Tá com uma pontinha amarela em cima. Aquilo ali dentro são as câmaras que eles encontraram, né? Que tá tipo umas casinhas dentro da pirâmide. E abaixo tem essas 8 colunas, né? Lembrando que isso tudo é uma interpretação que a inteligência artificial fez da imagem. Pode ser que isso tudo seja lorota aí, eu não sei. A gente vai ter que cavar isso aí e ir lá ver. Agora, abaixo daquelas colunas ali, tem essas estruturas quadradas, né? De 80 metros por 80 metros, que é um troço gigantesco, né? E aí eles falam, ó, isso aqui a gente precisa averiguar, é tudo muito especulativo ainda, a gente não sabe.
É muito legal você ver na apresentação que os caras não são dogmáticos, acabou agora a história, isso até tem que reescrever tudo. E não falaram isso, falaram, um projeto preliminar. Só que aí, mais pro final da apresentação, e essa é a apresentação são 3 caras, né? O primeiro que apresentou foi o Armando May, que aí o Sacani deu uma zoada nele e falou, o cara é egiptólogo autodidata, pô. Mas é formado pela Universidade de Pisa, né? E estuda isso há 30 anos. Não é porque o cara, até onde eu sei, Graham Hancock, que é um dos maiores especialistas, também não tem diploma de egiptologia. Então, acho que o cara ser autodidata não desmerece tanto. Então, primeiro teve uma apresentação de 1 hora do Armando May, que é o egiptólogo autodidata. Depois teve o Filippo Biondi, ficou mais 1 hora falando sobre como é que funciona o radar. Esse cara, ele foi professor de uma universidade em Glasgow, na Escócia. Hoje eu não sei onde é que ele está. No artigo de 2022 ele estava como professor dessa universidade Strathclyde, um negócio Strathclyde em Glasgow. E aí depois veio esse terceiro, que é o professor Corrado Malanga, que é especialista em química. Aí o Sacani zoou também. O cara é especializado em química, não tem nada a ver, com o negócio de satélite. Tá dando pitaco em coisa que não tem nada a ver com ele, né? Mas assim, a apresentação desse cara ficou muito longa. E eu falei, meu irmão, esse cara tá guardando o filé pro final. Aí no final, Lene, se eu pedir pra você passar a imagem, pode passar. Não é essa não, acho que é a outra. Só tinha essas. Não, acho que tem... Isso, essa aí. Essa aí que o negócio ficou estranho. Por quê? Em cima daquelas 4 setinhas brancas, segundo ele disse, tá? Talvez seja tudo lorota. Em cima dessas linhas brancas é onde estão aquelas colunas. Ah, tá. Entendeu? E ele tá mostrando que tem mais estruturas abaixo da coluna. E essas manchinhas que parecem meio azul claro ou verde, se você aproximar e der um zoom, você vai ver que tem umas manchinhas vermelhas. Ele está defendendo a ideia que são estruturas artificiais também. Então, o que ele fala no final da apresentação, o professor Corrado Malanga, que é meio doidão, mexe com negócio de consciência, hipnose, ufologia. Isso queima o filme do cara, mas... né? Assim, não, sem querer desmerecer meus amigos ufólogos, né? Que eu me considero um ufólogo meio somebody love também, né? Então, sem querer desmerecer a minha galera, né? Mas, assim, a academia já... Não, o ufólogo aí perdeu a credibilidade, né? Como é que um cara que se acha sério vai falar de ufologia? Só para dar um exemplo, para defender até meus amigos ufólogos, né? Um dos maiores professores de genética e biologia do planeta Terra se chama Gary Nolan e ele é professor da Universidade de Stanford. E ele é um cara que defende que existem alienígenas no mundo e convivendo na Terra com os seres humanos. Porra. E ele dizem que ele trabalha para CIA, inclusive. O Tucker Carlson que falou isso, que ele trabalha para CIA ajudando a desvendar casos em que funcionários do exército avistaram OVNIs, ficaram com a saúde prejudicada e tiveram que deixar de trabalhar, mas não receberam aposentadoria, porque não conseguiram comprovar o que aconteceu com eles. Entendeu? Qual foi o seu acidente de trabalho? Pô, um OVNI desceu na minha cabeça. Não, aí não. Inventa outra. Então, esse cara da Universidade de Stanford, que é a universidade lá de São Francisco, no Vale do Silício, do lado ali do Vale do Silício, trabalha junto com a CIA, estudando casos de militares que teriam sido prejudicados por encontros alienígenas. Então, assim, Gary Nolan, e tem um outro professor de Harvard também, que eu esqueci o nome dele, são professores de algumas das universidades mais renomadas e falam sobre alienígena. Eu acho que não desmerece tanto. Essa imagem, então, ela é a mais contundente, porque eles vão dizer que, se você olhar o início das setinhas brancas, começa mais ou menos no meio da metade da imagem, né? Então, se você tem 648 para cima, ele tá falando, tem pelo menos mais 600 para baixo. Que eu fiz questão de dar o print na legenda também. Porque você vê que tá ali 648, mas há mais 600. Que aí vai somar 1.248 ou 1.300, podendo chegar a 2.000 metros abaixo da base das pirâmides. E o que eles vão dizer que aí... são 3 pesquisadores, né? Corrado Malanga, Filippo Biondi e o Armando May. Mas a mulher que se auto-intitulou assessora de imprensa do projeto, que é a Nicole Tico, ela fez uma apresentação do projeto que aí foi pro esoterismo total. Porque ela chegou e falou, nós descobrimos os salões de Amenti. Falei, pô, aí você tá salões de Amenti? A mente, né? Sim.
que são os salões de Amente? Só para a galera ter ideia, na Bíblia egípcia, copta, a palavra Amente é traduzida como inferno. Porque Amente na mitologia egípcia é o mundo dos mortos. É tipo o Hades. É o Hades só que dos egípcios. Então a mulher me vem, pô, aí estragou o lado científico do projeto. Falei, encontramos os salões de Amente porque nós nos inspiramos nos mitos de Zep-Tep, que são os mitos das origens do Egito. Então, assim, aí entra aqueles filmes assim, tipo A Múmia, né? Sim. Que o cara fala, pô, meu irmão, deve ter uns bichos presos aí embaixo. Não cabe essa parada, não. Se tu cavar isso vai liberar os destruidores do planeta, né? Então aí começa a piração, né? Começa os caras, pô, vai sair do poço do abismo aí o demônio que tava preso desde a época do dilúvio e tal. Então eles querem dizer que eles encontraram essas colunas, que eles não sabem o que poderia ser uma base de sustentação da pirâmide. Eles não falam sobre bobinas eletromagnéticas, que é a galera que... Eu não vi os 3 pesquisadores falando isso. A apresentadora lá, Nicole Tico, eu não sei que ela mandou esse negócio de salões de Amente. Mas eles falaram, abaixo dessas colunas, nós encontramos mais 600 metros de outras estruturas que parecem ser estruturas fabricadas pelo homem ou artificiais. Agora, qual é o problema? Se esse troço aí é verdade, eu acho a probabilidade disso ser verdade pequena. Vai ter que cavar para ver. Mas se isso for verdade, acabou com tudo que a gente sabe da história. Porque, pô, como é que os caras conseguiram fazer uma parada tão monstruosa, profunda assim? Não, aí tem outra... Aí vai ter outra... Vai ter influência de outro aí acabou tudo. Foi com a história do Egito, o mundo antigo. Os caras eram mais desenvolvidos que a gente. Pô. Como é que a gente interpreta isso? Então, eu acho que também existe uma síndrome do pânico dos cientistas tradicionais disso ser comprovado e o cara falar, meu irmão, vamos ter que reescrever tudo. Vamos ter que refazer tudo. Muita gente vai perder o emprego ou ter que voltar para a faculdade para estudar, se isso for verdade. Porque vai ser a prova de que realmente havia maneiras técnicas de engenharia e construção que a gente não faz a mínima ideia, né? Então, se você pega o templo de Baalbek, a gente já mostrou isso aqui, o templo de Baalbek mostra o que tem nas pirâmides também. Blocos de pedra do tamanho de um ônibus, pô. Que eles tinham que levar morro acima. Trouxeram 100 km de distância e ainda teve que subir o morro, porque o templo é no topo da montanha no Líbano, o templo de Baalbek. Aí você fala, cara, hoje a gente não tem um guindaste que consiga carregar um bloco desse. Pois é. Como é que os caras não só carregaram o morro acima e ainda montaram um em cima do outro perfeito? Então a existência das pirâmides já desafia o conhecimento atual. Se você ainda tem tudo isso para baixo, aí acabou, meu irmão. Você vai ter que achar uma outra resposta para isso. Porque isso é completamente surreal. Os caras tinham bastante tempo, tinha muito escravo e tal. Mas aí, como é que você fazer umas estruturas artificiais ou uma cidade subterrânea a 1.200 metros de profundidade? Eu não consigo achar uma explicação de como isso seria possível com a tecnologia dessa época. Mas tem muita coisa estranha, né? O alinhamento, tudo. A velocidade da luz, não sei o que você calcula e dá a velocidade da luz. Você vai dividindo lá pelo π, né? Que é 3,16, ser certinho, a circunferência da Terra. Está alinhada com o norte, sul, leste, oeste, magnético. Tem um alinhamento na teoria do alinhamento, que é a teoria da equivalência, que é a equivalência da posição das pirâmides com a posição de 15 mil anos atrás da constelação de Órion. Perfeito. Então, assim, é um negócio que desafia o conhecimento humano. E eu acho que tem muita resistência pelo fato dos caras mexerem com ufologia, o que eu concordo, né? Queima um pouco o filme na ótica de um cientista. Para mim não tem tanto problema. Mas eu acho que isso aí precisa ser averiguado. Só que a pergunta que fica é, alguém acha que o governo egípcio vai permitir os caras cavarem embaixo da pirâmide? Eles não vão permitir, pô. A gente nunca vai saber isso aí. Eles vão falar, isso aí era um bando de maluco e tal, e esquece. Entendeu? Então. Esquece, isso aí é delírio, esses caras são doidos e tal. Mas a gente sabe que existem várias pesquisas que começam a ir para uma linha que não bate com a história consolidada, com a ciência conhecida, que os caras podam, né? Então, o que eu percebo do primeiro trabalho dessa equipe de 2022 para esse, é que eles tiveram que se aliar com uma galera de ufologia para eles poderem angariar fundos, porque os fundos de pesquisa deles foram cortados quando eles começaram a ir para essa ideia de que existem cidades subterrâneas embaixo da pirâmide.
Então aí eles falam, pô, tu tem um público legal aí, negócio de esses caras gostam de alienígena, pô, traz essa galera pra ajudar a divulgar o projeto e visibilidade. O lance do Tesla é por causa das bobinas? Então, aí já tem uma galera falando que a teoria do Tesla tá comprovada, porque o Tesla, ele foi contratado lá pelo JP Morgan para fazer uma estrutura elétrica nos Estados Unidos. Só que ele pegou o dinheiro e desenvolveu uma torre, e essa torre iria distribuir energia, Wi-Fi, para o mundo inteiro. E ele chegou e falou, eu evoluí o projeto, agora a gente vai distribuir energia gratuita 0800 para todo mundo. O cara falou, não, eu não tenho interesse em fazer isso, pô. Aí o cara vai ser independente, pô. E tirando minha mina de ouro. Tirando meu esquema. Aí o que aconteceu? Cortaram o financiamento. Ter energia tipo Wi-Fi. Wi-Fi. Na verdade, eu já conversei. Depois eu vi esses testes dele, né? Que ele fazia. Sim, ele tinha a torre. Torre. Ele tinha um nome lá, torre, não sei o que lá, esqueci o nome da torre. E dizem que essa torre que ele fez para energia Wi-Fi foi inspirada na ideia dele das pirâmides, porque ele achava que as pirâmides eram uma usina de energia. E aí o cara já fala que esses tubos que tem embaixo da pirâmide são bobinas iguais às bobinas do Tesla para gerar energia, que ele gerava energia pro Egito todo. O Egito tinha eletricidade, tinha energia assim que eles dominaram o mundo, eles usavam isso para levitar pedra. Aí é muita loucura, mas a visão do Tesla é interessante. Eu tenho a impressão que hoje já existe lâmpada que acende por Wi-Fi. Que eu já vi papo disso. Depois a galera no chat aí se conhecer. Porque eu tava conversando com uns amigos que são mais da área de tecnologia. E eu tava precisando botar algumas lâmpadas no meu estúdio lá em casa. E eles falaram... Eu falei, como é que eu vou passar o fio? Cara, não preciso, né? Você bota a lâmpada e ela acende pelo Wi-Fi. Falei, pô, isso aí eu não sabia que existia, não. Aí depois eu falei, caraca, Tesla já falava essas paradas, ó. O cara era ninja mesmo, né? Não é possível. Dizem que existe já a lâmpada que você não precisa chegar um fio nela, né? Que você liga ela acende pelo Wi-Fi, não é um fio. Então, assim, dizem que a pirâmide, ela poderia, dentro dessa teoria altamente especulativa, conspiratória, e depois os caras falam... O pessoal falando que não é Wi-Fi, é wireless. Wireless, É, mais ou menos isso, né? Não precisa de um fio, né? A energia chega nela, né, por sinal, né? Não é por cabo, né? Né? Lâmpada wireless. Interessante pra caramba isso. Tem alguns, eu tô pesquisando aqui, tem alguns modelos já. Curioso. Chama Gravity Light 2. Entendi. Ela funciona... Aí o cara tira a mó onda, né? Pô, lá em casa a lâmpada é wireless. Aí o Tesla, pô... Você tá de brincadeira, né? Lá atrás. Pô, só não implementei porque cortaram minha grana, pô. Então, assim, Aí, mas a gente não pode esquecer aquela ideia de que pirâmide não é uma coisa egípcia, né? A gente tem pirâmide no mundo inteiro, né? Exato. Essa forma, ela aparece em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Até no Polo Norte, Polo Sul, aqui nas Américas, né? Tem pirâmide aí espalhado pelo Brasil também. Tem. E lembra daquele filme Apocalipto, do Mel Gibson? Lembro. Então, ali a gente vê que os incas e maias, eles faziam o sacrifício no topo da pirâmide, né? Então já tem aí, se a gente abrir uma janelinha aqui do manicômio, do hospício, e entrar na piração, qual que é a ideia? Na verdade, aquelas pirâmides maias, elas eram na verdade um trapezoide, né? Não tinha a ponta. Não tinha aquela Uma pontinha. pirâmide sem a ponta, a forma é um trapezoide. E é uma das formas muito importantes da geometria sagrada, da galera que pensa assim, peraí, como é que eu posso construir um prédio que vai abrir uma comunicação com as outras dimensões espirituais? Até na igreja do Anton LaVey, lá na igreja de Satanás, a terceiro grau é a ordem do trapezoide, né? Porque eles vão começar a estudar geometria sagrada e tal. Então, tem gente que vai dizer que a pirâmide poderia também ser um sistema de energia para poder abrir portais dimensionais de comunicação com o mundo espiritual. Ah, é? E fazer o que a mitologia egípcia... Atravessar a membrana da realidade. Porque qual é a base da mitologia egípcia? Osíris era gente boa, só que tinha um irmão que não valia nada, tipo Caim e Abel, né? Abel era Osíris, que era gente fina, e Caim era o Sete, que era tipo o diabo da parada. Inclusive, Anton LaVey criou a igreja de Satanás junto com um cara chamado Michael Aquino, né? Que era coronel do exército americano, especializado na área de operação psicológica, e ao mesmo tempo era sacerdote da igreja de Satanás, né?
Depois, se quiser, até, Lene, se você conseguir, pega uma foto do Michael Aquino. Aquino é igual o Tomás de Aquino mesmo, com QI. Pra você ver o naipe do rapaz. O Michael Aquino... Não é Aquino Rego. Jacinto Leite, né? Não é. Cuidado que você vai pesquisar aí, cara. Vai aparecer imagens impróprias aí pra menores de idade. E o pessoal aqui no chat falou, eu tava tentando lembrar, chama Quinta da Regaleira, lá em Sintra. Que sim. Tem a torre invertida e tudo mais. Então, essa é uma forma comum, né? E a gente não pode esquecer que as sociedades secretas, principalmente essas de corporações de ofício, a gente fez um programa legal pra caramba sobre sociedade secreta, quem não assistiu, assista aí, foi bem legal, tem uma repercussão muito boa. As sociedades secretas têm muito essa questão do Egito, né, a maçonaria, né, a questão das pirâmides, o obelisco e tal. Então a ideia... Ali, ó o naipe do cara. Nossa, ó a sobrancelha do rapaz. Hein? Sentiu? Porra. O cara se aposentou como general do exército e era... Ele achava... Olha a situação. Ele chegou pro Anton LaVey e falou, tá muito light essa igreja aqui. Quero uma parada mais hardcore. Mano. Vou sair fora. Aí ele montou um grupo chamado Templo de Sete. Você vê que o Sete era o diabo da mitologia egípcia. Ele já foi por hardcore, né? Imagina como é que era o sistema lá no Templo de Sete, né? Michael Aquino. Acho que ele tá vivo ainda, se eu não tô enganado. Então, você tem... Por que eu tô falando dele? Por causa do Sete, né? Sete era o diabo lá do negócio que matou o irmão. Aí ele esquartejou o irmão, o Osíris, e espalhou os pedaços de Osíris por todo o Egito. Aí a Ísis, que era a esposa de Osíris, reuniu os pedaços e ela só não encontrou o órgão genital dele, o falo. E aí o que ela fez? Ela pegou um órgão postiço de madeira e conseguiu miraculosamente se engravidar com aquele órgão de madeira. E aí vem essa ideia da gravidez virginal, entendeu? Aí muita gente vai dizer, Jesus foi inspiração disso, Jesus é como fosse Horus, porque Maria ficou grávida espontaneamente. E eu não acho isso. Para mim, a história que chega no Egito é uma história mais antiga, que já existia desde o Jardim do Éden. Então, aí o que acontece? Dessa relação de Osíris com Ísis, ele ressurreto, uma espécie de gravidez virginal, nasce o Horus. E aí, o que ela fez? Ela invocou o espírito de Horus que estava no mundo dos mortos para encarnar no filho, que é o espírito de Osíris encarna em Horus. Então, essa é a lógica dos faraós, por exemplo. Faraó não é uma pessoa que está reinando, é o espírito de Osíris que vem e reencarna nesse novo Horus que é o faraó. Então, cada faraó ele se transforma num novo Horus, né? Tinha um ritual de iniciação super complexo, né? Imhotep que fazia, lembra da múmia? Tinha o Imhotep. Tem uma versão disso, né? Claro que 300 do Frank Miller é uma interpretação ali, né? De história em quadrinho e tal. Mas o segundo filme 300, que eu esqueci como é que é o nome, 300, sei lá, o Império Contra-Ataca 300. Tô brincando. Mas no 300 parte 2, lembra quando o Rodrigo Santoro fazia o Xerxes? Sim. O cara todo grandão. Ali mostra ele antes do ritual de iniciação, antes dele virar o rei da Pérsia. Ele era um cara normal, assim, tipo o Rodrigo Santoro, normal, que a gente conhece. Aí o pai falece, ele tem que virar o rei, ele fala, eu preciso vencer, né, conquistar, vou precisar passar por esse rito. Aí ele sai ele entra numa piscina, assim, meio dourado, e ele sai gigante e careca. Ele se transforma num gigante, né? E tem algumas lendas, assim, altamente especulativas esse conteúdo, de que os faraós eram caras muito altos e mais claros. Eles eram meio louros, né? Então, tem essas lendas que os primeiros reis da antiguidade eram gigantes, né? A Bíblia fala explicitamente sobre reis gigantes, né? O Anak, que teve Talmai, Cesai e Aimã, tá no livro de Josué. Tem o rei de Bazã, que é o Og, que era um gigante também. Então, qual que seria essa ideia das pirâmides? A ideia é o seguinte, eles colocavam o faraó ali e ligavam a pirâmide, abriam um portal e o espírito de Osíris vinha e encarnava no faraó. A função podia não ser para gerar eletricidade, mas para abrir as duas coisas. Tá. Podia ser as duas. Essa é uma das teorias, né? Então, existe lá em Washington, dentro de algumas sociedades secretas, isso está no livro chamado Apollyon Rising, em que quando o presidente americano está sendo consagrado, lá inaugurado, dia 20 de janeiro, os caras estão fazendo ritual para o espírito de Osíris encarnar nele.
Entendeu? Como se ele for... É por isso que o Washington tem tanta simbologia egípcia, né? Inclusive tem o maior obelisco do mundo, que é o Washington Monument. O obelisco é um símbolo do quê? Então, o obelisco Virilidade também? é o pênis de Osíris. Então, é isso mesmo? É. E a pirâmide é o útero de Ísis. Os dois geram o filho divino. Pirâmide é o útero? A simbologia é útero? É o útero, pô. É o útero porque a pirâmide não é oca, né? Mas é como se fosse o útero e o pênis. Então, a pirâmide e o obelisco geram o Horus. O obelisco já tinha também no Egito? Pô, claro. Na verdade, você foi lá no Vaticano já? Já. Então, aquele obelisco tem no centro egípcio, eles trouxeram do Egito. Tá. Então, nesse momento, você entende qual é essa lógica, né? Em Paris também você tem o obelisco alinhado com os prédios. Em Washington, o obelisco, o Washington Monument, ele está alinhado com o Capitólio, que não é uma pirâmide, mas é uma abóbada, que representa um útero também. Então você pensa assim, cara, por que Washington é totalmente simbologia egípcia? Porque é como se fosse um novo Egito. Porque o plano todo de Crowley é o quê? É a nova era que Crowley falava, que a galera fala era de Aquários, é a era de Horus, pô. É Horus substituindo Jesus. A era de Aquários foi a época de... a era de Aquário. A época que Jesus... Quando começa a era de Aquário? Teoricamente, dependendo da interpretação, para Alice Bailey, que é da New Age, era discípula lá da Helena Blavatsky, começa em 2025. Pô. Começa nesse ano. Eu tava vendo esse final de semana Zeitgeist, que ele dá uma data mais pra frente, né? Da era de Aquário. Não sei se tem a ver com alinhamento de planeta ou de estrela. Eu também não me lembro. Era 32, mas dá uma olhada, eu acho que era 2150, 150? Dá uma olhada quando começa a era de Aquários. Que a gente tá... Era de peixes, que era é de Jesus. Peixe, Jesus. Por isso que tem um símbolo... Eles dizem, por isso que o símbolo do cristianismo na verdade, peixe. Na minha leitura, o símbolo é porque peixe em grego é Ixos. A palavra é Ixos. Mas aí se você pega cada letra em grego, é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Ah, é? É. Dizem. Aí eles usavam como um código, né? Eles desenhavam um peixinho. Um desenhava uma parte, vinha outro cara e terminava o peixe, né? Como nas sociedades secretas tem sinais e toques, né? Apertinho de mão, não sei o quê. Então acho que dizem... Uns vão dizer que é por causa de Jesus é da era de peixe, outros vão dizer que o peixe é a sigla de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Mas o que é interessante... Aqui é o seguinte, tem uma informação que alguns astrólogos consideram que ela começou em 2001, outros estão dizendo que vai começar só em 2600. Nossa. E outros até 3000. Então, há uma divergência entre... Aí a gente já vai estar aposentado, né, Lene? Então. Já vai estar só jogando bosta. Você tá procurando as informações na Choquei, cara. Vem procurar então. Liga pro Léo Dias, né? Manda aí. Então. Manda aí pra gente. No chat só tem gente que manja, você vê? Sabe pra caramba. Galera sabe pra caramba. Só tem egiptólogo, né? Galera que brigando entre eles. Não é egiptólogo autodidata não, né? Porra. Então, assim, cara, é muito interessante você lembrar que o Crowley recebe a mensagem dele pra Era de Aquários, ou era de Horus, dentro da pirâmide, pô. A mulher dele incorporou um arauto lá de Horus e começou a ditar o livro de... Sabe quem tava dentro da pirâmide esse tempo aí? Mr. Beast também. Também, O cara conseguiu alugar as pirâmides, velho. E aí logo depois vem essa informação. Meio estranho, né? Cara, não tinha ligado as duas coisas. Acho que o moleque manja do Paranauê aí. Cara. O cara sabe das coisas, não tá de bobeira, não. O fato de serem 3 pirâmides tem alguma simbologia? Tem na verdade, Kefren, Kelps e Miquerinos é o faraó, o pai, o filho e o neto. São os 3, e aí lembra um pouco aquela ideia de Abraão, Isaac e Jacó, Pai, Filho e Espírito Santo, né? A importância do triângulo, do número 3. Né? Então tem essa simbologia. E do lado tem as 3 pirâmides das esposas, né? Tem as pirâmides pequenininhas. Ah, é? Tem as 3 gigantescas, tem as 3 menorzinhas. Machismo, né? Só porque a da mulher é pequena. Fosse hoje, a da mulher era maior, né? Com certeza. Dos homens era só um pinguelinho de Quanto pirâmide. maior a pirâmide, melhor o pinguelinho do faraó, né? Era uma questão de compensação, Com né, Lê? certeza, né? A minha eu quero enorme. Pequeno. O cara quer se afirmar, né? Quer se Exato. afirmar, com certeza. Tirar muita onda, né? O Daniel tá falando aqui, que os grandes monumentos antigos é uma prova de que o planeta foi totalmente mapeado pelas linhas lei, pela linha lei. As linhas de lei. Linhas de lei é L-E-Y, né? Tá. As linhas de lei são linhas de cruzamentos, assim, de zonas de força, onde você teria portais no planeta Terra. Chamam de ley lines. Tem um mapa disso, será?
Deve Ele ter. Lei, eu acho que é o nome do cara que desenvolveu Sei. essa teoria, né? Então, Stonehenge estaria nisso daí? Stonehenge, todas essas grandes megálitos e construções estariam nessa identificação. Hoje não só Stonehenge, mas se você for pesquisar, muitas das igrejas católicas mais importantes, elas estão em cima de linhas de lei também. Os caras sabem ler isso aí. Mas isso aqui é louco, né, cara? Porque os caras destruíam um templo, construíam uma igreja. Parece que era o mesmo local. É porque eles sabiam que ali tinha parado. Vários povos entendiam que aquele lugar era sagrado. Tinha que ser ali. Porque ali tinha uma forcinha. Não é que aqui teve uma guerra, destruiu aqui, vamos construir aqui o templo e depois a igreja... não é só para demarcar território, não. É porque a galera sabe interpretar o local certo. Entendeu? Tem isso em qualquer lugar, meu irmão. Por isso que eu tenho... Se você for lembrar, os maçons fazem, teoricamente, o quê? Maçom é o cara que mexe com pedra, pedreiro. É corporação de ofício dos caras que faziam os castelos, faziam os palácios, faziam as igrejas. E esses caras, eles não construíam as igrejas de qualquer jeito, nem em qualquer lugar. Tudo tem uma métrica, tem uma função para poder funcionar como um prédio que conecta com o mundo espiritual. É a famosa geometria sagrada ou arqueometria. Ali, ó, as linhas de lei lá. Aí no Brasil bate ali algum. Tem uma ali, ó. Machu Picchu, Nazca. Tem muita coisa ali em São Francisco, na Califórnia, como é que bate. No Brasil bate lá o que é? Bahia? Ali lá é o mais quê? pra cima, né? O que é aquilo ali? Dá pra ver daí, Olene? Que aqui eu não consigo. Tá meio longe, né? Então. Maranhão, talvez, né? Aí você vê a área ali do Rio Nilo, Egito, ó. Como é que. Até botaram um círculozinho, viu? Pega um monte de linha ali, né? Essa que tá no meio do Oceano Atlântico ali tá quase batendo na região da anomalia magnética do Atlântico, né? Que tem um buraco magnético agora no Oceano Atlântico. Ali é o buraco secundário, porque o maior tá em cima do Brasil, né? O Brasil foi escolhido a dedo para ser o lugar que tem a anomalia magnética. Depois, se você conseguir achar, Lene, anomalia magnética, né? Brasil, vai mostrar um buraco. Faixa, Pô, tem um rombo. Perto do Rio Grande do Sul, lá pra baixo? Não, pega do Sudeste até o final, meu irmão. Essa imagem eu vi. Você fala, aí eu não conversei com nenhum dermatologista, né? Falar, ó, essa anomalia atrapalha tu pegar uma praia, queima mais a pele, a radiação, né? Não perguntei, né? Deve ter um monte de dermatologista autodidata aí também no chat, depois ensina pra gente aí como é que tá, né? Ô, Lene, manda mais uma que você sabe que eu tenho que fazer, né? Bateu o cartão, né? O senhor Gabriel, ele tá dizendo aqui que se o Trump não tem uma carta na manga que seria os OVNIs. Tem também, isso aí é o Coringa. Por que os OVNIs? Porque eu desenvolvi uma teoria meio sequelada, que a teoria é o seguinte: essa ideia dos OVNIs pode funcionar como um seguro contra a Terceira Guerra Mundial. Porque vamos supor que os caras simulam uma invasão alienígena, exatamente assim, Rússia e China, Estados Unidos estão indo para a Terceira Guerra Mundial. De repente os caras falam assim, peraí, para tudo, estamos sendo invadidos por alienígenas, vamos estar unidos agora, igual a Independence Day, né? Independence Day o mundo se une para conter a invasão alienígena. Então não tem nada melhor para trazer uma paz mundial do que uma falsa invasão alienígena, né? Falso ou real, né? Mas falso acho que é mais fácil de fazer, que você faz a hora que você quiser, né? Anomalia aí, né? O Paulo, ele tá perguntando aqui o seguinte: por que a Grande Pirâmide perdeu quase 9 metros de altura ao longo dos séculos? Então, eu acho que roubaram a ponta dela, né? Que é a Pyramidion. Pyramidion é o nome da pontinha da pirâmide, né? Essas pontinhas estão espalhadas em vários museus pelo mundo e outras foram roubadas. A gente não pode esquecer que muitas foram roubadas por Napoleão Bonaparte, né? Na missão que ele fez lá no Egito, e outras foram pelos próprios alemães também, que estavam procurando essas relíquias sagradas. Então eu creio que pela própria... o roubo ou furto dessa ponta já faz cair. Eu acho que a outra causa é erosão mesmo, né? Talvez seja erosão. Algumas pirâmides erodiram mais do que as outras, né? Uhum. Deixa eu achar aqui mais uma. Ó, tem a anomalia da pirâmide aí, a gente achou aqui. Não, é a anomalia do Atlântico. A anomalia do Atlântico, que tinha pedido. Anomalia, mas o rombo que tá... Então pega uma parte enorme, né? Por isso só dá merda aqui nesse país. Olha lá.
Pô, você vê o planeta inteiro exatamente na cabeça Lê, aqui, onde mano. a gente foi nascer, cara? Pois é. Pô, não é possível, mano. E o E eu negócio acho você vê que essa anomalia tá aqui. O ponto central, Ponto central tá aqui no estúdio. Pô. né? Porque os carros Cara, todos os carros aqui deu Exato. problema, bate, não sei o que. É mesmo? É. Cara, Pô, se você tivesse me avisado, eu tinha vindo. vindo de Uber, pô. Que aí ia... Não, mas convidado não, é só É. da Ah, gente tá. aqui. Né, fazendo sessão de carrego no meu carro. Todo mundo. Um dia é o meu, outro dia Não, é da cara, Fabi, a outro dia é da anomalia, gente. o epicentro é aqui. É cara. aqui. Mas o teu também deu BO, teu carro? Pô, que isso, pô. Estão sabotando aí. É o Porta. É, alguém disse que é olho gordo, né? Olho gordo, alguém veio aqui Tem dizer que usar olho gordo. colírio dietético, né, pô? É um senhor olho Brincadeira. gordo. É, então, pô. Isso aí já tá obesidade mórbida, né? Caramba. Ah, agora a gente vai jogar a imagem da pirâmide com a ponte quebrada aí pra você. Ah, beleza, Cadê? beleza. A pontinha. Ali, ó, as pirâmides das esposas, ó, as pequenininhas. Ah, É. parece que é o que sobrou, né? É, só Restou os blocos aí, vamos fazer mais uma. Sabe quando você vai fazer construção, sempre sobra o material, É. né? Aí fala, sobrou e faz outras. Que minha querida esposa, olha o monumento que eu fiz pra você. Ela, pô, esse toquinho aí, pô. Mas não tem também uma teoria que não era dessa cor, as pirâmides eram pintadas? Não tem, é muito mais imponente. Vê se acha uma representação artística. Tem várias. A pirâmide não era assim, com a escadinha, não. Era lisa. É lisinha e branca. Ah, isso é como é o desgaste do É o tempo. desgaste, era de calcário. Imagina tu chegar a ver um troço brilhante branco com a ponta de ouro em cima. Porra. Que a ponta A ponta era era de ouro? A ponta era uma pedra revestida de ouro. É claro que o pessoal Foi roubando. Somebody já chegou, já levou logo, É. né? Tem sim, tem muito aí. Você bota... Já foi pra lá ou não? Não fui, cara. Quero conhecer. Não fui. Eu tenho um cagaçozinho de mexer com essas paradas aí. Sério? É, pô, depois de ver a Múmia, esses filmes... eu não gosto não, eu tenho medo. Fala, pô, deixa essas malucos quietos aí, mano. Já tanta zica que já vem de Stonehenge graça, já né? foi em algum lugar desse? Machu Cara, Picchu também falam que tem um... Sabe um lugar que eu fui que tem uma vibe sinistra também? No Lago Gandolfo, perto de Roma. Que o é Lago isso? Gandolfo é onde era a boca de um vulcão e é um lugar maravilhoso. E foi bem legal, né? Eu tava andando de caiaque no lago, aí a tia da minha esposa, que mora em Roma há 30 anos, falou, isso aqui é a boca de um vulcão. Eu falei, porra, agora que eu tô no meio aqui, você me fala? Dei meia volta, vou ver, sair fora, né? Então o vulcão, e no topo é uma montanha com o lago no meio, né? No topo tem a casa de campo de verão dos papas, que é o Castelo Gandolfo, que é onde tem um dos observatórios espaciais do Vaticano. Olha lá como é que era, ó. Branquinha com a ponta de ouro. Ou banhada a ouro, né? Negócio imponente pra caramba, né? Bonitão, né? Lisinho. O que estraga é que tem a cidade ao fundo, né? Que quebra todo o Pô, clima, aí né? você acha que é um troço meio do nada, né? Já tá toda... Os caras, nessa segunda aqui, eles podiam ter tirado a cidade do fundo. Putz. nem pra pra isso, né? Pô, os caras, somebody love. Mas se hoje é impressionante, imagina naquela época. Cara, Os imagina caras chegando a cavalo, camelo, sei lá, aí. esse troço com o sol ali brilhando, esse troço branco com a ponta dourada, né? E é claro que o ouro é um dos melhores condutores de eletricidade, né? Aí os caras já falam, pô, a ponta era de ouro pra poder ligar, Putz. né? A corrente poder passar, né? Esses granitos também transmitem eletricidade também com uma facilidade terrível. Aí os caras já falam assim, pô, Daniel, então a pirâmide era tipo um CERN original, o acelerador de partícula, né? Que Já tem... pensou se fosse... Porque abria portal, né? Se você for entrar numa linha esotérica, abria portal e os deuses vinham e andavam ali com a galera, né? Comiam um lanchinho, né? Devoravam umas virgens e depois iam embora. Né? Igual o Minotauro no labirinto, né? Dessa descoberta com as pirâmides, com as informações da CIA sobre a Arca de Aliança. O que tem a ver? Então, a CIA agora, no meio dessa pilha de documento aí que o Donald Trump tá liberando, eles falaram que nos anos 70... A gente fez um episódio sobre super soldados aqui, né? Soldados paranormais. A CIA pediu para esses soldados paranormais fazerem a visão remota, remote viewing, que é tipo uma psicografia, para eles acharem a arca. E aí, realmente, eles falaram que a arca estava numa igreja lá na Etiópia. Tá escondida. Que é o que eu sempre ouvi falar, que né? sempre foi Os falado, né? guardiões, Exato.
E aí, dentro daquele Mas livro... é uma linha de judeus etíopes, é isso? É, porque Salomão passou o cerol lá na rainha de Sabá, né? Que era a rainha do Egito, né? O jeito dele passou o cerol. Passou o cartão de crédito na rainha de Sabá. E aí eles falam, não, pô, o pessoal lá na Etiópia são descendentes do rei Salomão, pô. E o Salomão que construiu o templo, né? Então, na hora que deu zebra lá, que os babilônios invadiram Jerusalém, que destruíram o templo, as muralhas, os caras falaram, manda para os nossos parentes, meio-irmão lá da Etiópia, lá, a rainha os a rainha Sambari do rebolado, que seduziu Salomão. Então, aí que entra essa ideia, porque alguns vão dizer que a pirâmide não apenas era como se fosse uma usina de energia, mas poderia ser uma arma de destruição em massa também. O cara vem, vocês estão vindo pra cima de mim? Tu liga um troço lá e pô... Emite algum tipo de... de pulso eletromagnético, né? Então, assim, a arca também, né? Quando você vai ver aquele livro As Relíquias Sagradas de Hitler, do Sean Kirkpatrick, primeiro que ele vai contar a história do Indiana Jones original, né? Que é o Walter Horner, né? Que você fala, caraca, pô, realmente... Eu, assistia Indiana Jones, era moleque, né? Fala, isso aí é tudo viagem. Aí você vai vendo que tem fundo de verdade. É isso que é louco, né? Você Tudo fala, tá baseado em alguma coisa, né? Você fala, cara, essa parada existiu, né? Então, aí você descobre que o Hitler, ele tinha um entendimento que a Arca da Aliança era uma espécie de arma de destruição em massa também. Porque a Arca, se ele soubesse usar, ele poderia usar como se fosse uma bomba atômica, sei lá, um negócio super poderoso. Então você vê, tipo, mesma... Mas não é louco? O Hitler, ele estava tentando buscar... A lança de Longino. Dominar coisas espirituais. Isso. Ele queria ter hegemonia no ocultismo, na parte tecnológica e na parte militar. Ele estava em 3 frentes diferentes. O cara é clínico geral, né? Não, ele estava assim, eu quero de qualquer jeito informação de... Mas eu acho que dá pra fazer um programa só sobre isso, né? Ele acreditava nessa parada mesmo? Ou era uma galera que falava, Não, ele acreditava. Ele era obcecado com isso? Então, eles eram inspirados na Sociedade Túlia. A Sociedade Túlia cultivava esses mitos dos deuses antigos, né? Na verdade, a elite alemã daquela época, eles se achavam descendentes dos deuses. Tipo, na Grécia arcaica, né? Na era minoica da Grécia, minoica é por causa do rei Minos, né? Minos, que deu origem ao Minotauro. O rei Minos era o quê? O Zeus, que era o coelhinho também, né? Que passava o cerol em todo mundo. Pegou uma mulher chamada Europa, e aí daí vem o continente europeu, né? Levou para a ilha de Creta e teve um filho com ela, o rei Minos. Então, rei Minos foi o primeiro rei, assim, mais importante da Grécia arcaica, dessa fase minoica, né? O que significa, então, que no mundo antigo os reis eram considerados filhos dos deuses, né? Semideuses. Tipo um Hércules da vida, né? Até Alexandre o Grande dizia que era filho de Zeus, que a mãe dele, Olímpia, era meio bruxa também. Tem até uma história meio anedótica que o Filipe da Macedônia, que era o pai do Alexandre, chegou em casa de viagem e estava ouvindo a mulher fazendo uns barulhos estranhos. Aí ele foi olhar pelo buraco da fechadura, Zeus estava... arrebentando, sentando couro, passando a borracha lá, e aí quando ele foi olhar, o Zeus, pra sacanear ele, brilhou no esplendor da glória e queimou a vista dele, por isso que ele ficou caolho. Foi querer atrapalhar o serviço de Zeus, né? Então, assim, essa ideia, né, de que os reis são descendentes dos deuses vem desde lá do mundo antigo e chega até o Egito. Aí, o que eu achei curioso, associando as duas notícias da pirâmide com a arca, é esse negócio surgir na mesma semana, né? Pois é. Os caras estão divulgando tudo junto. Você fala, meu irmão, parece que as relíquias do mundo antigo estão vindo à tona aí pra instaurar o apocalipse. Porque existem principalmente três relíquias relacionadas a Cristo que são importantes, né? Que é a Arca da Aliança. A Arca. A Deus, né? Também, o Cálice, que é o Graal. Tem o Indiana Jones também, o Última Cruzada. E a lança lá. A lança de Longino que perfurou a Cristo. Essa qual seria a parada dela? A lança? Então, se essa foi a lança que teoricamente não foi a lança que matou Jesus, mas se essa... Mas que trespassou. Qual que era o intuito? Era pra vazar alguma coisa, não é? Porque eu tava lendo a parte médica, né? Sei. Da crucificação. Para os crucificados eles durarem mais, eles tinham que tirar e acumulando pela posição e acumulando algum líquido. Que eles faziam isso para dar uma aliviada. E ele durar mais, para ter mais sofrimento, né? Tem gente que vai dizer que
ao contrário dos outros 2 caras que foram crucificados junto com Jesus, Jesus né? Jesus passou por uma sessão de tortura ali, Total. né? Os caras espancaram ele, então ele morreu mais rápido. Os outros caras continuaram vivos. Aí o que eles fizeram? Eles quebravam a perna. Quando era pro cara morrer mais rápido, quebrava a perna que o cara morria sufocado, que o diafragma não conseguia. Não tinha como apoiar, Então eles olharam assim e falaram, pô, esse do meio acho que já morreu. Os outros 2 aí estão vivos, vamos quebrar a perna. Aí quebraram a perna de um, quebraram a perna de outro. Quando eles foram quebrar a perna de Jesus, eles não quebraram, porque a Bíblia dizia, desde as profecias antigas, que nenhum osso seu seria quebrado. Então, se quebrasse os ossos dele, ia estragar uma das 350 profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, né? Você colocou o número aleatório ou é esse número? É mais ou menos isso, acho que é 320, tantas talvez. Profecias? É, profecia pra caramba, porque ia nascer em Belém, que ele ia ser... Pô, dá pra fazer um programa só sobre isso, então, Dá pra fazer um programa Todas as profecias que foram cumpridas. Pô, muito legal, dá pra fazer. Poxa, eu não sabia que era uma quantidade tão grande. Cadê a galera? Anota aí, que senão eu vou esquecer. Anota aí, Lene, que é tanta ideia, mas né? Tem algum livro, algum relato de tudo tem isso? Estudos. Cara, tem que estudos. legal. Se você quiser, eu levanto isso aí. Sim, é muita coisa, né? Porque tem coisa assim... por exemplo... Aqui estão falando que essa relíquia está na Basílica de São Pedro, mas não deve ser a original, essa lança. A lança? A lança, originalmente... Ali, ó. Isso é a réplica, né? Da lança de Longino. Tá. O Hitler roubou a lança do Museu Nacional da Áustria. Quando ele invadiu a Áustria, foi a primeira coisa que ele pegou. Lembrando que Hitler era austríaco, né? Não era alemão de origem. Engraçado, né, que você tem... É doido isso, né? Stalin não era russo, era romeno. Che Guevara era argentino. Che Guevara era argentino. Hitler era austríaco. E Napoleão era corso, era da ilha de Córcega. Francês? Não, ele é da ilha de Córcega, que pertence à França. Mas... Engraçado isso, né? E Barack Obama era da Etiópia, né? Igual os caras falavam, né? De Somália, sei lá, acho que é Etiópia, né? Do Barack Obama ainda é meio conspiração hoje, né? Ah, é? Dizem que essa lança ficava no Museu Austríaco, eu não sei se depois da Segunda Guerra Mundial, eu não me lembro, sabe? Porque o livro das Relíquias Sagradas de Hitler, o Walter Horn era um cara que era alemão, mas ele se naturalizou americano. E aí o general Patton, que foi um dos heróis da Segunda Guerra, comissionou ele a recuperar as relíquias sagradas que Hitler tinha roubado. Só que quando ele chegou lá, ele não encontrou. A galera levou, sumiu. Então eu não sei se a lança de Longino, ela desapareceu. Só tem uma réplica. Porque não era só relíquia sagrada, ele pegava arte também, né? Também. Ele era um artista frustrado, né? Que ele foi reprovado no vestibular lá. Tem um filme interessante sobre os caras querendo recriar o Hitler, que é The Boys from Brazil, né? Os Meninos do Brasil. Já viu esse filme? Não. Isso é interessante. Tipo, clonagem? Clonar, mas fazer os clones, vários clones espalhados pelo mundo, passar pelas mesmas experiências que Hitler passou para não só ter a mesma biologia, mas a mesma formação. Entendi. Pra ter um Hitler 2.0. E é um filme que dizem que é meio baseado em fatos reais, né? Porque, querendo ou não, o Josef Mengele, né? O Mengele, como a gente fala, ele veio pro Brasil e ficou um bom tempo no Brasil, né? Tem até um livro muito interessante sobre isso que eu não vou me lembrar o nome da autora, que é brasileira, mas o nome do livro é Bavária Tropical. Ela fez um levantamento sobre a passagem de Josef Mengele no Brasil. Porque era Brasil e Argentina que o pessoal... Uruguai, Paraguai, ficava ali, né? Por quê? Porque era mais longe, era mais difícil de ser identificado, talvez? Então, no caso da Argentina, acho que a Argentina foi o foco principal, inclusive estão circulando imagens... O pessoal tá colocando aqui 324 profecias individuais sobre o Messias. Viu? Então é mais ou menos isso. Eu tinha falado de 323, né? Acho que errou por um. Mas tem umas que ficam meio em aberto, assim, né? Se você acrescentar essas que estão 50% de chance, vai mais para... Aumenta, né? Tá. Dá para fazer um programa legal sobre isso. A vinda pra cá, então, que veio pra cá? Opa, ali, ó, The Boys from Brazil. É antigo. Gregory Peck. Filme antigão. Olivier e James Manson. Interessante o filme, cara. Qual que é o lance do... Então, eles estavam clonando esses moleques aí, pegaram o DNA do Hitler, começaram a clonar, e fizeram passar pelas mesmas experiências. Perdeu o pai ou o padrasto quando era jovem. Todos os traumas que ele passou, eles faziam esses clones passarem, né? Para tentar fazer um Hitler 2.0. Tem gente até que diz, né, que a Operação Paperclip que levou os caras da Alemanha para os Estados Unidos, eles transferiram o Terceiro Reich para os Estados Unidos. Porque se você olhar, tem muito cara ali em Washington, que está no Congresso, que eles são descendentes desses alemães que foram morar lá. Mas
Mas parece que tudo meio que origina do Império Romano, né? Também. Tentar replicar o Império Romano na Alemanha e os Estados Unidos também replicar o Império Romano. Exatamente. Até o filme novo o Megalópole, né? Eu não assisti antes. Você assistiu? Assisti, é meio... O que você achou? Cara, é meio chato, paradão? Paradão, sim. Vale a pena, mas é bem paradão. Entendi. Essa coisa do o Império Romano. Restauração do Império Romano, né? Por que é tão simbólico o Império Romano? Então, essa teoria vem desde o Maquiavel. Maquiavel ele já tinha essa parada. Maquiavel ele falava sobre a Terceira Roma. O que é a Terceira Roma, né? Por que terceira? Primeira qual que é? É a original. Primeira é a original, do Júlio César. A segunda é o Sacro Império Romano Germânico, no Carlos Magno, família Habsburgo. E a Terceira Roma seria a Roma que não seria destruída nem pelos bárbaros nem pelos cristãos. Entendeu? Porque... o Maquiavel dizia que a primeira Roma tinha uma fraqueza, porque ela foi destruída pelos bárbaros, e a segunda Roma foi seduzida pelo cristianismo. Por isso que era o Sacro Império, né? Sacro Império Romano-Germânico, que era Roma e Alemanha, né? Era uma aliança entre o Vaticano e os príncipes alemães, né? E aí ele diz que a terceira Roma ela teria aprendido com os 2 primeiros erros e não teria essas fraquezas, nem de se deixar vencer pelos bárbaros, nem pelo cristianismo. Ou se enfraquecer pelo cristianismo, que para Nietzsche falava que o cristianismo é a filosofia do escravo, né? Do cara dar outra face, né? Ame o seu inimigo. Nietzsche fala, não, a gente tem que arrebentar com o inimigo. Morte aos fracos e acabou, né? Por isso que ele escreve o livro Vontade de Potência, né? Ele quer o poder. A gente não pode esquecer também que Nietzsche está escrevendo numa época que a Alemanha está se unificando. Então é Bismarck, né? Precisamos unificar o nosso país, né? Não existia o país Alemanha. Isso é interessantíssimo, né? Você pensar que quando os imigrantes alemães vieram para o Brasil, não tinha Alemanha ainda, meu irmão. Os caras estavam saindo da Prússia. É mesmo? Cara. Não tinha. Nem Itália também não. Era outra configuração. Né? Não tinha Itália nem Alemanha, meu irmão. Depois os caras tiveram que correr atrás aí de certidão de nascimento, passaporte, que não eram ducados, regiões, né? Regiões do Império que tinha. Porque isso foi até o motivo da Primeira Guerra Mundial, porque... os países foram se unificando, virando estados nacionais, e começou o imperialismo. Eles saíram pelo mundo pegando território para eles, né? E aí a Alemanha e a Itália viraram países muito depois e falaram, porra, não sobrou nada para mim não, quero uns territórios também, meu irmão. Aí começa a Primeira Guerra Mundial, entendeu? E aí, por que a gente estava falando nisso? Tem essa teoria de que... Do Império Romano. Do Império Romano, o Terceiro Reich seria Por que é Terceiro Reich? O que é o Reich? É o Terceiro Império Romano. É a Terceira Roma, entendeu? Mas seria os Estados Unidos ou seria uma coisa maior do que os Estados Unidos? Pro Hitler, o Terceiro Reich seria o Império Alemão restaurando o Império Romano na Terceira Roma do Maquiavel. Mas aí não deu certo. Alguns dizem que eles foram derrotados, outros dizem que eles transferiram o projeto para os Estados Unidos. Que a cúpula que manda ainda é de origem nazista. Aí você pensa assim, alemães ali... Henry Kissinger era um alemão que era o cara mais poderoso e dava pitaco em todos os governos, independente de democrata, republicano. Qualquer presidente que se elegia, ele ia lá na Casa Branca, lá no Salão Oval e falava, ó, que eu acho que você deve fazer isso, e acabou mesmo. E aí o cara vem da Floresta Negra lá da Bavária, né? Da Baviera, alemã, né? O nome do cara não é Henry, né? Heinz Kissinger, né? Então, inclusive, hoje o líder lá do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, ele diz que ele decidiu ingressar na política por causa do Henry Kissinger. E aí a gente tem o grupo Bilderberg, que é de um dos príncipes lá, reis da Holanda, que trabalhava com Hitler. Eu vi sobre essas reuniões do grupo Bilderberg, cada vez num lugar diferente. Sim. Tem uma parte secreta, uma parte aberta. Não, o quê? São banqueiros, são... pessoas influentes do mundo inteiro. Pra global. discutir os próximos 10 anos, o que a gente vai fazer daqui pra frente, né? Eles combinam tudo ali. Aí você vê, por exemplo, o Donald Trump falando que luta contra o Deep State, né? Contra o pântano, contra o Shadow Government. Mas... Peter Thiel, que é braço direito dele no atual governo, e o Sam Altman da OpenAI sempre participam do grupo Bilderberg, pô. Estão direto lá. Então essa galera tá no poder, pô. E fizeram um livro, né, sobre isso, parece que... Então, o Daniel Stulin, ele tem um livro, foi um dos primeiros livros sobre o grupo Bilderberg. Só que esse cara, muita gente vai ler esse livro achando que ele é anticomunista. O Daniel Stulin, ele é um cara marxista. Ele critica e se interessa pelo grupo Bilderberg porque... originalmente o grupo Bilderberg era para
fazer uma propaganda do capitalismo na Europa ou no mundo, impedir o retorno lutar contra a União Soviética, né? Então, por isso que ele criticava muito. Só tô dando essa dica, porque muita gente vai ler e vai falar, Daniel Astunin é um cara de direita que tá lutando. Não, ele é um cara marxista, e ele vai criticar o grupo Bilderberg exatamente pela promoção do capitalismo. Só pro cara não ler e falar, pô, Daniel, tu me indicou um livro e não me explicou, né? Entendi. Só pra galera não se decepcionar, né? Mas é interessante pra caramba a história, né? E o príncipe, o rei da Holanda lá, o príncipe, ele era vinculado ao Hitler, né? Então, assim, se o grupo Bilderberg foi criado por um nazista holandês, esses caras mandam muito e ainda estão controlando a agenda global. É claro que vão dizer que eu não consigo imaginar que famílias ou pessoas muito poderosas, elas perdem o poder de uma hora para outra. Some de repente. Até assim, porque elas apostam em todos os cavalos, né? Elas não ficam total. Assim. O cara tem plano A, B, C, D. Se tá a Alemanha contra o resto do mundo, ou não sei o que, eles não vão, vamos escolher um lado. Eles sabem que tem que estar no poder e eles financiam todo mundo. Exato. Então, E aí eu voltei naquela pergunta, por que eles foram, por exemplo, para a Argentina, né? É porque naquela época, nos anos 40, a Argentina era um dos países mais prósperos do mundo. E era uma Europa na América, né? E culturalmente, Culturalmente. Né? Então você vivia... É como se você ainda estivesse na Europa, só que no continente americano. Verdade. Então por isso, até pelo clima também, um clima mais ameno, né? Mais parecido com o clima europeu. Não só um clima de meteorológico, mas um clima cultural também, né? Uma atmosfera. Então por isso que eles escolheram ali Aí você tem a Patagônia, que é bem isolada. Da Patagônia você já acessa ali a parte do Polo Sul, que dizem que tem umas bases também lá e tal. Então a Argentina foi um lugar muito procurado por eles, né? Queimaram bibliotecas, derrubaram monumentos e templos, e as pirâmides nunca foram atacadas. Seria porque elas têm uma função vital? Eu acho que os caras que pilharam tudo meio que não sabiam disso, né? Alguns templos desses antigos foram destruídos, né? Eu acho que não foi completamente destruído, porque realmente matou, tirar todas aquelas pedras dali. Teve incêndio. Da mesma forma que foi difícil montar, acho que ali é um caso que é difícil desmontar também, né? Agora, por exemplo, Stonehenge tá lá ainda, mas você vê que tem algumas pedras caídas, né? Tem muitos desses megálitos mundo afora que foram destruídos. Eu não sei. Pode ser que tenha... A gente sabe que tem essas lendas, né? De pessoas que entraram nas pirâmides, saíram amaldiçoadas, morreram misteriosamente. Pode ter alguma maldição ali também, eu não duvido, não. O Weyler, ele perguntou aqui o seguinte: e a profecia recebida pelo Chris Bledsoe, de que a nova, acho que a nova era, faltou uma palavra aqui, que a nova era vai chegar após o alinhamento de Rúgulus com o olhar da esfinge durante o nascer do sol. Então, tem essas questões, né, de que as pirâmides também servem para monitoramento do tempo. E tem ali... No Indiana Jones tem isso, né, que ele, para saber onde estava enterrada a Arca da Aliança, tinha que ser o horário tal, no dia tal, para a luz passar, né, por uma estaca que ele botou. Existem umas coisas assim... Brasília, por exemplo, foi muito inspirado no Egito, né? E Brasília tem isso também, tem determinadas épocas do ano que a luz passa num lugar certinho ali, no nascer do sol. Isso é um assunto meio doido assim, mas isso existe. Se você pesquisar com calma, você vai ver que muitos monumentos mundo afora, eles têm essa função de que no dia tal, perfeito, a luz passa, né, e ilumina um ponto certinho, porque eles sabiam que era uma medida de tempos importante para a gente ficar de olhos abertos. Existe isso. O Nicolas Moreira, ele tá falando aqui o seguinte: existe uma teoria que a Arca da Aliança é uma garrafa de Leiden, e em que na Câmara do Rei, na pirâmide de Gizé, tem um local com as mesmas medidas e encaixe da Arca da Aliança. Sim. Ah, é? Tem. Eles falam assim, não, isso aqui era o túmulo do faraó. Porra, só se o faraó tinha 1,15 m, né? Ou 1 metro, porque é uma caixa pequenininha. É como se fosse um lugar que você olha assim, você fala, porra, não dá pra um faraó sem botar um... Isso não é um sarcófago. São as mesmas medidas da arca? São descritas na Bíblia? Encaixa lá? Encaixa certinho. Porra. Então tem gente que fala que se tu meter a arca ali, você liga a máquina, né?
Olha essa lenda. Começa a ligar os motores, aquela pirâmide, tipo, é uma nave espacial. Né? Sai voando, né? Nossa, velho, já pensou? Isso pelo que eu estudei, é isso mesmo. Os caras falam que é onde eles enterravam o farol. Pô, só esse farol tinha 1 metro de comprimento, então ele ficava igual, todo encolhido, pô. O 23 Terra aqui, ele tá falando o seguinte, ó, no filme Transformers, O Lado Oculto da Lua, fala sobre uma máquina nas pirâmides. Tem alguma coisa a ver, né? Aí, acho que... isso então, que tá falando. Se isso que os caras disseram que encontraram, que ainda é altamente especulativo, for uma bobina de Tesla, parece que é uma máquina. Eu lembrei de um detalhe, já que estão falando de máquina. Tem um cientista aí doidaço americano chamado Stan Dale. E esse cara trabalhou para CIA, trabalhou para vários grupos aí de inteligência. Só que aí chegou um momento que começaram, segundo ele diz, né? Às vezes é tudo mentira. Chegaram um momento que começaram a pedir uns serviços lá para ele. Ele falou, não, isso aqui eu não faço não. Aí falou, então a gente vai te matar. Ele fugiu para Austrália. E ele foi lá pro meio do deserto da Austrália. Os caras encontraram ele. E se eu não lembro, se eu não tô enganado, esse cara é mormon e o agente da CIA que encontrou ele era mormon também. Ele falou, vou te aliviar só porque você é mormon também. Aí deu uma aliviada. Esse cara tem algumas palestras onde ele explica... Ele falou que ele trabalhou em aeronaves parecidas com OVNI. Mó loucura, ele mostra as equações, mostra a foto dele com os caras. Esse cara, Stan Dale, escreve D-E-Y-O, Stan Dale. Esse cara conta que ele estava na Austrália e um conhecido dele falou, pô, meu amigo criou uma bobina de Tesla. Sim. Só que ele não tá funcionando legal, você consegue lá dar uma força? Aí ele falou, pô, consigo. Aí ele falou que chegou num local lá na Austrália que era um galpão, e aí o cara mostrou a bobina pra ele, ele falou, não, pô, vamos analisar. O cara falou, vou só dar uma saidinha. Aí ele falou, pô, ficou curioso, abriu uma porta, né? Aí ele falou que abriu uma porta, tinha um pentagrama no chão e uma bobina em cima. Ele falou, porra, esse cara quer que eu ajude ele a fazer essa bobina, que ele tá abrindo portal pra se comunicar com o demônio usando a bobina eletromagnética do Tesla, pô. Ele falou que pegou as paradas e saiu fora. Entendeu? Então, aí lembra daquele filme. Aí, o Stan Dale, o cara figuraço. O Rafael Portugal tá aqui comigo falando que gente fina. O Papo de Brasília é real. Inclusive, o JK dizia que era a reencarnação de Tutankhamon. Então, é mesmo? Tem isso, A Brasília... Então, o pessoal que fez... a gente sabe ali o Oscar Niemeyer e tal. Eu não sei se foram eles, mas... Os caras que fizeram o projeto daquilo ali manjam também. Os caras conhecem. As proporções, né? Os desenhos. Tá tudo... Inclusive, Lene, tem um artista chamado... O nome dele é difícil. Eu não sei se você vai conseguir achar isso. Porque eu não sei nem se eu vou lembrar certo. É Laszlo, L-A-Z-L-O, Moholy, que é M-O-H-O-L-Y, Nagy, que é N-A-G-I, Laszlo Moholy Nagy. Se você botar em imagens, vai aparecer... Você vê umas obras do cara de pintura, que é igualzinho o Congresso brasileiro. Ah, é? Dois negócios em pé e um troço, tipo uma bola cortada pra cima. Outra pra... igualzinho, tá? Pra você ver que são formas que os caras já trabalhavam, né? E a gente sabe que tem muito artista que é ocultista, né? Você pensar no Alan Moore da vida, né? Claro. Que é explicitamente ele se mágico bruxo, cerimonial, né? Ele falou, eu tive que ser iniciado como mágico cerimonial, o destino da minha vida. Ele fala de um demônio que ajuda ele, né? Sim. Já ouviu falar? Já, pô. Pazuzu. É um deus serpente, né? Uma serpente. Assim. Não é essa, não. Eu não achei bem essa que você tá falando, mas tem várias delas. Mais ou menos. Tem assim. Um que é idêntico, meu irmão. Tem. Os caras que fizeram o Brasília, eles manjam. Tem, na verdade, se eu não estou enganado, eu nunca fui a Brasília, mas a catedral tem muita coisa no subsolo, né? Porque no Egito... A entrada é pelo subsolo. Então, então tem muita... No Egito, os ritos eram todos no subsolo, né? Inclusive, a pirâmide tem uma partezinha do subsolo que é conhecida. Câmaras na parte já abaixo do terreno, né? Então, tem uma réplica... E dizem que tem época do ano exatamente que a luz bate certinho em Brasília, ilumina o ponto tal. É muito... A gente não valoriza muito assim o Brasil, mas o Brasil é um país altamente místico, né? A Chapada Diamantina, né? Tem muito lugar. A própria Florianópolis, né? A Ilha da Magia. Tem muita coisa estranha ali. No Costão do Santinho você vê pinturas rupestres também estranha pra caramba. O Brasil é um lugar cheio de linhas de lei aí. Não tem só aquelas duas ali não, tem mais. Hein?